Olá, alunos do terceiro ano, sou a professora Miriam Freitas e hoje na disciplina de ciência nós vamos ver a classificação dos objetos em opacos, translúcidos e transparentes. Continuar o assunto que nós vimos estudando nas aulas anteriores. Vamos lá? Então, primeiramente, separa o material que a gente vai utilizar na aula de hoje. Se você tem atividade impressa relacionada a esse assunto, você já vai pegar ela que no finalzinho da aula a gente vai responder. Então, você pode corrigir. Se não tem, pede celular da mãe, do pai emprestado, pega caderno, lápis e borracha para poder copiar e responder depois no caderno, tá bom? Então, a habilidade que nós vamos trabalhar hoje é a habilidade 13, que diz o seguinte: classificar objetos do cotidiano em corpos opacos, translúcidos e transparentes, tá bom? Então, a habilidade de hoje, habilidade 13. Vamos lá. Vamos relembrar um pouquinho disso, pois nós já vimos estudando esse assunto há 2 aulas anteriores. Então, vamos lembrar que os materiais, eles têm uma interação com a luz. Os objetos ao nosso redor, todos interagem com a luz. Ou seja, ou vão absorver a luz, ou vão refletir, ou vão deixar ela atravessá-la. Então, de acordo com o modo como interagem com a luz, os materiais podem ser classificados em opacos, translúcidos e transparentes. Então, como mostra aqui na imagem, os objetos transparentes, a luz consegue atravessar sem nenhuma dificuldade ele. Por isso que nós conseguimos enxergar através de objetos transparentes. Já em objetos translúcidos, o que é que acontece com os feixes de luz? Ele se embaralha todo dentro desse objeto translúcido. Então, quando a luz sai lá, sai toda diferente, desfocada. Por isso que a imagem em objetos translúcidos é o quê? Sem nitidez, sem uma boa qualidade. E em objeto opaco, toda a luz que incide sobre ele, o que é que vai ocorrer? Vai ser absorvida. Por isso que a gente não consegue enxergar através de objetos opacos. Os opacos absorvem parte da luz e refletem a outra parte, como mostra aqui, ó. Parte da luz é absorvida e parte da luz é refletida. Por isso que nós conseguimos enxergar as cores. As cores que refletem, que é daquele objeto, é a cor que é refletida por ele. Então, se um objeto é amarelo, ele está absorvendo todas as outras cores e está refletindo apenas o amarelo. Por isso que a gente enxerga ele na cor amarela. Por isso, não enxergamos o que está atrás deles. Também por isso é que se formam sombras através desses objetos opacos. Porque como a luz vai ser barrada por ele, ela não atravessa, ela vai gerar, esse objeto gera uma imagem do seu contorno sem luz, que seria a sombra. E nós vimos na aula passada também que os objetos opacos são vários e no nosso cotidiano a gente consegue observar vários deles, como o papelão, as caixas de papelão, os livros de papel. Todos esses materiais, eles são o quê? Opacos. Eles absorvem parte da luz e refletem uma outra. Dessa forma, a gente não consegue enxergar através dele. A madeira também é um exemplo de material opaco, os tijolos, os cimentos e também os metais. Então, todos esses objetos são feitos de materiais opacos. Nós não conseguimos enxergar através deles. O outro tipo de material que nós temos são os transparentes, que deixam a luz passar sem interferir muito na direção dela, como a gente viu no início. Então, toda a luz que vem aqui na frente de um objeto transparente atravessa ele sem nenhum desvio. Por isso que nós enxergamos através desses materiais. Como mostra ali, ó, na janela. O gatinho está atrás da janela, mas como a janela é feita de um material transparente, nós conseguimos enxergá-lo. Exemplos de materiais transparentes, a gente também já viu isso, que é o que? A água é um material transparente, a gente consegue enxergar através da água, se essa água estiver limpa, sem nenhum resquício de barro ou de resíduo. Vimos também o vidro, né, como já foi um exemplo. O vidro também é um material transparente, permite a passagem da luz. O ar que está à nossa volta também é um meio transparente. Alguns tipos de plásticos também, como o papel celofane, e o
acrílico. Então, esses materiais aí também são transparentes, a gente consegue enxergar o que está atrás deles. E a última classificação são os materiais translúcidos, que deixam os raios de luz passar, mas afeta a direção deles. Dessa forma, não se pode ver com clareza o que está do outro lado, como mostra aqui, ó. Nós temos um papel vegetal, que é um meio translúcido. Por quê? A luz que incide na frente desse papel vegetal, ao atravessá-lo, sofre desvios de direção, ó. Esse feixe que estava vindo retinho, ele subiu. Esse outro que estava vindo retinho, desceu. Então, isso vai gerar o quê? Com que a imagem que se forme atrás dele seja uma imagem sem nitidez, como mostra naquele box de banheiro. Nós percebemos que tem uma mulher lá atrás, uma mulher com uma toalha na cabeça, mas nós não vimos os detalhes dos olhos, da boca, do nariz, porque a imagem é o quê? Uma imagem sem nitidez. E os exemplos de materiais do nosso dia a dia que são translúcidos são o vidro fosco, que é utilizado muito em box de banheiro ou em divisão em um escritório. Papel vegetal, que é esse papel aqui, ó, que permite que a gente enxergue um pouquinho através dele. Sacolas plásticas de supermercado também são exemplos de materiais translúcidos. Nós percebemos que tem algo dentro das sacolas, mas a gente não vê os detalhes das embalagens. E nós vimos também que a luz e a sombra ela tem uma relação muito intrínseca, bem juntinha, porque a sombra é a região escura, resultado de quando o material opaco é colocado no caminho da luz. Então, quando o material opaco, aqui ó, no caso, esse brinquedo de dinossauro ou as mãos da criança, é colocada bloqueando a luz, esse bloqueio de luz vai gerar uma imagem sem luz, que é a sombra, que seria essa imagem aqui, ó, mais escurecida. Então, em objetos opacos, a luz é bloqueada. Em objetos transparentes, a luz não é bloqueada, ela passa continuamente, né? E em objetos translúcidos, a luz é um pouco bloqueada. Então, em objetos translúcidos, se forma um pouquinho de sombra, tá bom? Então, isso foi só um resumão do que a gente viu nas aulas passadas, que é a classificação desses objetos. Agora nós vamos responder uma atividade relacionada a esse assunto, tá bom? Vamos lá. Então, a primeira questão diz o seguinte, ó, faça a correspondência entre as duas colunas. Então, a gente vai ver o que tem na primeira coluna e vai associar com a segunda coluna. Na primeira coluna, nós temos o quê? Ó? Os corpos transparentes, os corpos opacos e os corpos translúcidos. E na outra coluna, nós temos a continuidade da frase, que é a explicação do que é cada um, que é o que a gente acabou de ver. Então, vamos lá. Os corpos transparentes, eles deixam passar só uma parte da luz? Não, né? A gente não viu isso. Eles deixam que a luz os atravesse? Correto. Então, os corpos transparentes, eles deixam que a luz o atravesse sem nenhuma dificuldade. Por isso que nós conseguimos enxergar através de objetos transparentes, tá bom? Então, a primeira frase aqui, nós vamos ligar com a segunda frase dessa coluna. Vamos para a próxima. Os corpos opacos. Vamos ler a frase. Deixa passar só uma parte da luz? Não, né? Os corpos opacos não permitem a passagem da luz. Eles bloqueiam a luz. Por isso que forma a sombra, tá bom? E por isso que nós não conseguimos enxergar através de corpos opacos. Então, essa segunda frase nós vamos ligar com a última da segunda coluna. E a última frase da primeira coluna fala os corpos translúcidos. Os corpos translúcidos o quê? Deixam passar só uma parte da luz. Então, vamos ligar a última com a primeira. Então, completamos assim as frases e compreendemos o que é cada um, a classificação de cada um. Corpos transparentes deixam toda a luz passar. Corpos opacos não deixam nenhuma luz passar. E os corpos translúcidos deixam passar apenas uma parte dessa luz. Compreendido? Respondido? 30 segundinhos só para quem não tem atividade tirar uma foto e quem não tem conferir se acertou.
Prontinho, vamos lá, deu tempo. Só fazer a ligação, tá certinho. Então vamos lá. Segunda questão diz o seguinte, ó. A luz é uma forma de energia muito importante. Com ela, conseguimos enxergar o mundo à nossa volta. Como podemos classificar os objetos de acordo com a sua interação com a luz? Assim como está ilustrado na imagem abaixo. Em seguida, dê exemplos de cada um. Então, de acordo com o que está mostrando aqui, a gente vai classificar o meio. E vocês lembram, né? A classificação com relação à luz dos objetos é em opacos, translúcidos e transparentes. Os transparentes é aquele que eu consigo enxergar através dele. Em qual das imagens a gente consegue ver através do objeto que ele está segurando, a pessoa está segurando com a mão? Na primeira, né? Nós conseguimos ver, ó, todos os detalhes do menino. Então, esse primeiro meio é o meio transparente. Nesse segundo aqui, ó, nós temos uma placa com material que eu consigo enxergar o menino, mas a imagem, ó, é diferente dessa primeira. Vocês conseguem ver a diferença? Essa imagem é bem nítida, eu consigo ver os detalhes. Essa imagem aqui é um pouco desfocada. Quando o objeto deixa passar um pouco de luz, mas essa luz ela é desfocada, o que é que vai ocorrer? Uma produção de uma imagem sem nitidez, que é a característica dos objetos chamados de translúcidos, tá bom? Então, a segunda imagem, nós vamos ter um objeto translúcido. E a segunda imagem, quando eu tenho a placa, eu não enxergo nada do menino. Eu vejo aqui a parte de baixo, as pernas do menino, mas eu não vejo a parte de cima, como aqui no objeto transparente. Então, que meio é aquele que bloqueia totalmente a passagem da luz, fazendo que eu não enxergue através dele? É um objeto do tipo opaco, certinho? Então, a primeira aqui, ó, é transparente, a segunda, translúcido e a terceira, opaco. Agora a questão quer que a gente dê exemplos de materiais de cada um desses meios, do transparente, do translúcido e do opaco. Vamos lá. Letra A, primeiramente, o transparente. Quais são os meios, os exemplos de materiais que nós temos no nosso dia a dia que são transparentes, gente? Eu dei vários exemplos. O vidro, a água, o plástico celofane, o acrílico, todos esses meios são transparentes. Vocês podem colocar qualquer um. Eu coloquei aqui 3, ó. O vidro, a água e o ar. São 3 meios que têm como característica serem transparentes, tá bom? O segundo exemplo que nós vamos dar é do meio translúcido. O translúcido é aquele que permite a passagem da luz de forma dificultosa. Quais são os exemplos de materiais que nós temos no nosso dia a dia desse meio? Vamos ver aqui, ó. O vidro fosco, que é aquele vidro usado principalmente em box de banheiro, e sacolas plásticas. Eu coloquei aqui 2 exemplos de materiais translúcidos. Vocês podem colocar esses ou colocar outros. E a letra C é com relação ao meio opaco. Exemplos de materiais que têm essa característica de ser opaco. A madeira é um material opaco, a gente não consegue enxergar através dela. O tijolo, material opaco também. E o papelão, também é um material opaco. Compreendido? Então, aqui nós temos a classificação de acordo com a imagem e exemplos de materiais de cada tipo de objeto: transparente, translúcido e opaco. Vou dar um minutinho para quem não respondeu tentar copiar, e quem não tem atividade pode estar tirando uma foto e copiar depois no caderno, tá bom?
Vamos lá para a próxima. Deu tempo, conferiram, se acertaram. Vamos para a terceira. A terceira questão diz o seguinte, ó, identifique cada um dos objetos a seguir como opacos, translúcidos e transparentes. Então, nós vamos ver o objeto e vamos ver se a gente consegue enxergar através dele, se a imagem é nítida ou se não conseguimos enxergar. Dessa forma, a gente pode classificar ele nessas três categorias. O primeiro aqui, ó, é o balão, a bexiga. A bexiga, você acha que é um meio transparente, translúcido ou opaco? Opaco não é, né? Porque a gente consegue enxergar através de um balão. Mas a gente consegue enxergar com nitidez ou a imagem um pouquinho borrada? O que vocês acham? Vamos ver aqui. Classificado como translúcido. A gente consegue enxergar que tem algo atrás, né? Mas não temos a nitidez da imagem. Então, isso é uma característica de objeto translúcido, que a luz passa, mas com dificuldade. Aqui nós temos um casaco, uma espécie de roupa. Essa roupa aí, você pode classificar ela como transparente, translúcida ou opaca? Transparente não é, né? Porque a gente não conseguimos enxergar através dela. Translúcida? Também não. Só pode ser o quê? Opaca. Então, as roupas, elas têm sua característica, na sua maioria, em ser opaca, não permitir a passagem de luz. Tá certo? Por isso que cobre certas partes do nosso corpo. Aqui nós temos o óculos escuro e temos ao lado o óculos de grau. Temos dois tipos de óculos. Vocês acham que tem diferença entre o óculos escuro e o óculos de grau com relação à imagem que vai ser vista através dele? Não, né, gente? Então, o que, ó? O óculos escuro é transparente e o óculos de grau também é transparente. Os dois são feitos de vidro, a tela, né, a lente, e essa lente tem a característica de permitir a gente enxergar, e enxergar com nitidez. Não adianta nada eu colocar um óculos escuro nos olhos, para a proteção dos olhos, e eu não enxergar direito. Então, é necessário que a gente enxergue com nitidez. Então, os dois são transparentes, permitem que a imagem seja nítida, com todos os detalhes. Ali nós temos um copo de vidro. O vidro, nós vimos que ele pode ser translúcido ou transparente. Nesse caso aí, vocês acham que é o quê? Translúcido ou transparente? Transparente também, né? A gente consegue ver através dele totalmente. E o último lá nós temos um baú. Dá para enxergar o que tem dentro desse baú? Não, né? Se não dá, é um objeto do tipo opaco, certinho? Então tá aí a classificação dos objetos. Também vou dar um minutinho para vocês estarem conferindo e quem não tem, tirar uma foto. Vamos lá para a próxima, deu tempo. Respostinha curta, dá até para acompanhar durante a correção, para vocês irem conferindo, tá bom? Vamos ver a quarta. Sobre os meios transparente, opaco e translúcido, marque V para verdadeiro e F para falso. Primeira frase diz o seguinte, ó, no meio opaco, a luz atravessa o meio de forma desordenada. O que vocês acham? Está verdadeira ou falsa essa frase, essa afirmativa? O meio opaco permite que a luz o atravesse? Não, né? Aí já está errado, porque o meio opaco, o objeto que é opaco, ele absorve e reflete, ele não deixa atravessar. Então, a primeira frase está o quê? Falsa. O meio opaco não deixa a luz atravessá-lo, não permite isso.
Segunda frase. No meio transparente, a luz atravessa o meio de forma desordenada. O que vocês acham? O meio transparente deixa a luz o atravessar? Deixa. Correto. E de forma desordenada? Não, né, gente? Quem tem essa característica aqui, ó, de deixar a luz passar de forma desordenada é o meio translúcido e não transparente. Então, também tá falsa a segunda frase. A terceira. O meio translúcido impede completamente a passagem de luz. Tá correto? O meio translúcido impede a passagem de luz? Não, né? Quem impede completamente a passagem de luz é o meio opaco. Então, a terceira frase também está falsa. Vamos colocar o F de falso. Vamos para a quarta frase. O meio opaco impede completamente a passagem de luz. Agora sim está correto. O meio opaco realmente impede a passagem de luz. Por isso que irá formar as sombras. Verdadeiro. E a última que diz que o meio transparente, a luz atravessa o meio de forma ordenada e clara. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? O meio transparente, a luz o atravessa? Sim. De forma ordenada e clara? Correto. Então, o meio transparente tem essa característica de permitir que a luz o atravesse de forma ordenada. Por isso que a gente consegue ver uma imagem e uma imagem nítida. Então, a última aqui, ó, também é verdadeira. Então, sequência correta: falso, 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 verdadeiro, verdadeiro. Tá bom? 30 segundinhos para tirar uma foto, registrar a atividade e a gente volta para concluir. Certinho? Deu tempo? Vamos lá. Quinta questão diz o seguinte, ó. Elsa e seus amigos queriam brincar de cabra cega. Eles precisavam de um pano para vendar os olhos da pessoa que seria a cabra cega. O tecido do pano deveria ser translúcido, transparente ou opaco. Explique. Vocês já brincaram dessa brincadeira de cabra cega? Que é botar um pano, vendar uma pessoa e ele tem que achar os amiguinhos. Essa brincadeira precisa desse pano. Esse pano vocês acham que tem que ser transparente, translúcido ou opaco? Opaco, né? Porque o intuito é o quê? Deixar a pessoa sem visão. E para deixar a pessoa sem a visão, tem o quê? Que bloquear a luz, para que a luz não chegue aos olhos da pessoa. Então, vamos ver a resposta. O tecido do pano deve ser opaco, pois impede a passagem de luz e assim não permite enxergar através dele. Porque se colocar um pano transparente, a pessoa vai enxergar e vai achar rapidinho. O translúcido da mesma forma. Então, o pano tem que ser opaco para impedir a passagem de luz. 30 segundinhos para copiar, conferir se acertou e tirar uma foto. Certinho, deu tempo. Vamos lá. Sexta questão fala que, na ausência parcial da luz, proporcionada por um obstáculo, permite a formação de sombras.
ocorrendo sempre de um lado oposto à fonte luminosa sua intensidade, que está relacionada à opacidade dos corpos. De acordo com essa informação, observe a imagem abaixo e responda as questões. Os corpos dos dançarinos são transparentes, translúcidos ou opacos? O que vocês acham? O corpo dos dançarinos, dos nossos corpos, são o quê? Opacos, né? Então, os corpos dos dançarinos são opacos, porque ele não permite a passagem de luz. E a letra B dessa questão pergunta para a gente descrever como se forma a imagem projetada na parede, a sombra. A sombra, ela se forma a partir do bloqueio dos raios de luz pelos corpos dos dançarinos, que é opaco. Então, quando eu tenho um objeto opaco, ele, quando é iluminado, vai formar uma sombra. Certinho? Compreendido? Perfeito. Então, vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. Na aula de hoje, a gente relembrou as características da classificação dos objetos com relação à sua interação com a luz. Vimos que os objetos opacos são aqueles que não permitem a passagem de luz, não podendo enxergar através deles. Vimos que os transparentes deixam a luz passar sem nenhuma dificuldade. Temos, assim, uma imagem formada através deles de forma nítida. E os translúcidos deixam a luz passar, mas de forma dificultosa, fazendo com que a imagem projetada seja uma imagem sem nitidez. Certinho? Então, essa foi a aula de hoje. As características de cada um dos tipos de classificação dos materiais. Então, gente, se você aprendeu, gostou da aula, muito bem. E até a próxima. Tchau!